Boa tarde, meus amigos. Tudo bem? Que bom. Eu gostaria de falar sobre um assunto para a gente estar refletindo nessa semana, né? Sobre paternidade. Nós estamos aí na semana do Dia dos Pais, né? O Dia dos Pais está se aproximando aí. Eu gostaria de falar algumas coisas aqui que me veio à mente, né? Sobre paternidade. Por um tempo nós até falamos, né? Alguns anos atrás sobre paternidade. E novamente veio isso, né, à minha mente. O que é paternidade? Paternidade, basicamente, é lógico que a gente não quer esgotar o assunto porque ele é tão extenso, né, tão complexo. Mas paternidade, basicamente, um resumo assim bem básico, é exercer o papel do pai, exercer as funções de pai. É o pai exercendo as funções de pai. É o pai exercendo o papel de pai. E veja só, tem algumas coisas interessantes que o pai incute na vida dos filhos, né? Algumas características bem interessantes, por exemplo, a cor da pele, o tipo de cabelo, a cor dos olhos. Tem alguns assim que até o andado é parecido com o andado do pai. Então, algumas características que a gente chama de identidade externa. São aquelas características visíveis, né? Exteriores, né? Mas o pai também ele incute algumas características, né? Que são características internas. Por exemplo, o pai ele é responsável por por trazer proteção para os filhos, trazer aquele senso de segurança, de proteção, né, de defesa. Traz essa percepção para os filhos, né? O pai também traz, ele incute nos filhos limites, ele estabelece limites para a vida dos filhos, né? Aquilo que pode e aquilo que não pode fazer, até onde o filho pode ir. O que o filho pode falar ou não pode falar, com quem o filho pode andar e com quem não pode andar. Esses limites eles são estabelecidos pelo pai, né? É o papel ali da paternidade. A identidade interna, né? Essa identidade interna, ela está, assim, de uma forma bem resumida, na sexualidade. É o pai que estabelece a sexualidade do filho. Por um tempo eu pensava que a mãe ela estabelecia a sexualidade da menina e o pai do menino. Mas não é assim. Depois de alguns estudos e até a ciência, né, ela nos dá assim um norte para a gente entender isso daí. O pai ele tem a semente e a mãe tem o óvulo. E a sexualidade do filho é estabelecido pela semente. O pai que estabelece a sexualidade. E assim, às vezes a gente tem visto aí algumas pessoas perdidas na sua sexualidade, né, em dúvidas na sua sexualidade. E se você for estudar, se você for fazer uma entrevista ali, uma conversa franca ali, você vai ver que esses filhos eles têm uma ausência paterna. Eles não têm assim a participação efetiva do pai na sua vida emocional. O pai também, ele é responsável pela provisão. É ele que traz a provisão para o lar. É ele que traz o sustento para o lar. E essa provisão, sendo trazida diariamente para o lar, traz um senso de segurança para os filhos. Um senso de segurança para aqueles que estão ali na casa, né? O pai é responsável. Essa provisão sendo trazida diariamente, né? Isso leva o filho a ter essa segurança e pensar da seguinte forma: não, agora não tem comida, mas o meu pai vai trazer, porque o meu pai ele é o provedor desse lar. E isso traz essa segurança para os filhos. Eles não vão ficar em dúvida: será que vai ter o que comer amanhã? Não, o meu pai ele vai sustentar, ele vai trazer, ele vai ser o provedor. Outra característica que eu acho assim uma das mais fundamentais é que o pai ele traz direção. É o senso de destino, é o norte, é estabelecer a direção, para onde o filho está indo. Isso é muito importante porque
sem destino, nós temos visto aí uma geração praticamente perdida. Uma geração de filhos que andam errantes pela terra. Andam perdidos na vida, sem norte, sem saber quem serão, sem saber que tipo de profissão vão exercer. Isso por conta da ausência paterna que traz a direção, que dá um norte, que dá um destino para o filho. Então a gente vê assim, a presença do pai ela é fundamental na vida dos filhos, né? E isso tudo é totalmente de Deus, é algo de Deus, porque, veja só, uma das formas que Deus, ele se apresentou, uma das formas que ele se apresentou na palavra dele, na Bíblia dele, foi como pai. E veja só, essas características que nós estamos falando são todas características oriundas de Deus. Deus, ele nos dá provisão. Deus, ele nos protege. Ele nos guarda, ele nos dá segurança. Deus, ele estabelece a nossa identidade. Quando ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso é identidade. Deus nos dá direção. É um Deus protetor, provisional, direcional, que coloca limites. Deus estabelece limites. Tem um texto na Bíblia que fala assim, o pai corrige ao filho que ama. Ali está falando de Deus que corrige os filhos que ele ama. Ou seja, ele coloca limites na vida dos filhos. Né? Isso tudo para quê? Por que Deus nos colocou em uma família onde existe ali a figura de um pai? Deus colocou a figura de um pai ali para representá-lo dentro da família. Veja só, a figura não é que o pai é Deus, não é nada disso. É uma representação de Deus para que as características que são intrínsecas a Deus, passando para o pai passará para os filhos. Consegue entender? Essas características são do próprio Deus e ele passando para o pai vai passar para os filhos, que vão passar para a segunda, terceira, quarta geração e assim por diante. Por quê que Deus permitiu isso, que Deus fez isso? Porque lá na frente, quando os filhos crescerem, quando eles atingirem uma idade adulta, eles não vão ter qualquer tipo de dúvida de onde eles vieram. Quem foi que os criou? Quem foi que os formou? Porque eles vão olhar para dentro de si, eles vão ver as características que eles possuem, a identidade que eles possuem, e eles vão ver que eles são feitos à imagem e semelhança do Pai Celestial. Olha como que Deus é perfeito. Né? Mas infelizmente muitos pais terrenos, eles não entenderam essa direção que Deus deu. Eles falharam, né? Não entenderam, alguns foram orgulhosos, egocêntricos, ambiciosos, né? Não transferiram essas características para os filhos. E hoje a gente tem visto aí os filhos totalmente perdidos, sem direção, inseguros, né? Confusos com relação à sua identidade, confusos com relação à sua sexualidade. E aí a gente começa a analisar e entender, né, que nesse meio entrou o quê? Entrou a orfandade. E veja só, a orfandade, para a gente entender, nós temos ali a orfandade do pai que faleceu. Às vezes faleceu ali por uma causa natural, ou talvez por um acidente, ou qualquer outra coisa. Né? E esse pai que faleceu, ele tinha filhos, mas filhos na infância. Então esses filhos se tornam órfãos, eles não vão receber as características que esse pai poderia transferir para eles, porque o pai faleceu de uma forma precoce. O pai foi retirado da convivência, do relacionamento com esses filhos de uma forma precoce. Então esses filhos nascem órfãos desses pais que foram retirados de forma precoce. Temos também a orfandade, que é a orfandade pelo abandono. É aquele pai que gerou o filho, mas ele abandonou o filho. Às vezes a mãe estava até grávida ali e ele abandonou. Abandonou a casa, ou melhor, abandonou a mãe, abandonou o filho. E tem aquele abandono também que é por conta do divórcio. E dentro dessa orfandade de abandono tem também a orfandade de rejeição. É aquele pai que gerou, mas ele rejeitou. Ele não quis relacionamento. E temos ainda uma terceira
linha de entendimento da orfandade, que é a orfandade de pais vivos. O pai, ele está dentro da família, ele está dentro de casa, mas o pai e qualquer instrumento ali decorativo é a mesma coisa. Ele não tem impacto nenhum na vida emocional dos filhos. Ele não influencia, ele não participa, ele não aconselha, ele não dá direção. Às vezes ele até traz a provisão, mas é uma provisão sem segurança. É o que nós chamamos dos órfãos de pais vivos. Eles estão ali, mas é como se eles não estivessem. E os filhos vão crescendo dentro desse ambiente. E a gente começa a perceber que se tirarmos o pai do lar, os filhos eles vão crescer com muitas dificuldades em todas essas áreas que nós falamos, na segurança, na provisão, no senso de proteção, né, no seu senso de limites, vão perder os seus limites, né? E aí lá na frente alguém vai ter que colocar limites nesses filhos, seja a polícia, seja a justiça ou outro tipo de autoridade qualquer. Eles vão crescer sem a figura do pai dentro do lar, porque ela foi retirada, eles vão crescer preocupados, né, se vai ter a provisão. Inseguros, filhos inseguros. Eles não têm força para decidir algumas áreas das suas vidas. Eles não têm forças para fazer escolhas saudáveis. E aí a gente pode abrir um leque aqui nas escolhas. Escolhe a pessoa errada para conviver, o casamento errado, escolhe a profissão errada e vão viver filhos perdidos e frustrados. E veja só, por conta dessas falhas, olha como que Deus é tremendo. Deus, ele envia Jesus. Jesus quando veio para essa terra, ele tinha algumas direções ali, alguns objetivos, alguns propósitos. E um dos propósitos, veja só, porque eram alguns propósitos, mas um dos propósitos era reconciliar o homem que estava perdido por conta da sua orfandade, reconciliar esse homem de novo com o Pai. Em João 14,6 ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus veio para trazer essa reconciliação, para nos levar de volta ao Pai. E é tão verdade isso, que a gente vê assim, Jesus com todas essas características que nós elencamos aqui, referentes à paternidade, mesmo Jesus não tendo casado, não tendo tido filhos, não sendo pai, ele tinha essas características. Jesus, ele trazia provisão. Teve um momento que tinha algumas pessoas com fome e ele multiplicou os pães e peixes e saciou a fome de quase 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Ele trazia provisão. Ele chegava a dizer assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta seu dia o seu próprio mal. Vocês estão preocupados com o que é a vez de comer, de beber, de vestir? Olha as aves do céu. Olha os lírios do campo. O Pai tem cuidado, ele tinha esse senso de provisão, de prover as necessidades de cada um de nós. Jesus, ele tinha o senso de proteção. Jesus, ele protegia os seus, ele guardava os seus. Em determinado momento estavam os discípulos em um barco, uma tempestade, eles com medo. Jesus dá uma voz de comando, acalma a tempestade, acalma os ventos e traz segurança para os discípulos. Protegeu os seus discípulos. Jesus, ele transferia também, ele tinha esse senso de transmitir, transferir a identidade. Ele era parecido com o Pai. E ele estava incutindo na vida dos discípulos ali, das pessoas, essa mesma identidade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E tantos outros ensinos que ele ministrou ali para estabelecer a identidade dos filhos, dos discípulos, daquelas pessoas, para eles saberem quem eles eram. Jesus, ele tinha um senso de direção muito forte. Ele veio para nos reconciliar, para nos dar um destino, senso de direção. O destino de vocês é o céu. Eu vim aqui para reconciliar vocês com o Pai. Vou levar vocês para a origem de vocês, para o coração do Pai. Jesus tinha todas essas
características. Em determinado momento, um discípulo chegou para Jesus e Jesus falando que ia de volta para o Pai, que ia levar, que ele era o caminho para reconciliar as pessoas com o Pai. E um dos discípulos, Filipe, pergunta: Senhor Mestre, mostra-nos o Pai para que isso nos baste. Se o Senhor nos mostrar o Pai, isso vai nos bastar. O que Filipe estava querendo dizer? Na minha interpretação, Mestre, nosso coração ele está vazio. Nós estamos tentando preencher esse vazio com tantas coisas. Nós estamos tentando preencher esse vazio, na minha linguagem, tá? Com vícios, bebidas, pornografia, prostituição, dinheiro, mulheres, tatuagem, status, fama, posições, profissões. E nada disso vai preencher, porque esse vazio, esse buraco é preenchido com a presença do Pai. Então Filipe olha para Jesus e fala: Mestre, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. E Jesus diz: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e você me pede isso para eu mostrar o Pai? Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Eu sou a representação do Pai nessa terra. Olha que coisa interessante. Jesus era a representação do Pai nessa terra. Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus veio para deixar isso bem claro, que o Filho se parece com o Pai. Veja só, quando nós falamos que Jesus colocou um Pai na terra, numa família, que Deus colocou o Pai na família para representá-lo, veja só, não é para substituí-lo, é para representá-lo. Porque senão a gente vai entrar em um outro detalhe aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, é a diferença entre paternidade e paternalismo. Veja só, paternalismo, o próprio sufixo final, ele traz uma conotação, o ismo, traz uma conotação pejorativa. Por mais que seja parecido com paternidade, tem algumas diferenças sutis no original. Veja só, o paternalismo, ele, embora muito parecido, mas na verdade, com o argumento de dar o melhor ali para o filho, de proteger, né? Isso é muito usado principalmente no meio político, né? Que fala do paternalismo político. É aquele político que, por mais que ele tenha um argumento de ajudar as pessoas, de proteger as pessoas, na verdade o objetivo dele é barganhar, ele quer apenas o voto, ele quer apenas algo em troca. Ele sacrifica a liberdade das pessoas. E isso usado no meio político, na verdade, era muito tempo usado antes, dentro do contexto familiar. Os pais que tentaram exercer a paternidade, mas exerceram o paternalismo com autoritarismo, com exigências, né, absurdas de coisas que eles mesmos não transferiram para os filhos, não ensinaram para os filhos. Exigiam muitas situações, exigiam uma submissão, né? Exigiam uma obediência, mas em troca de favores. Veja só, infelizmente, né? Isso tem sido muito usado, né? Ultimamente, no relacionamento entre pai e filho. Pai exigindo dos filhos, né? Aquilo que eles não lhes ensinou, não transferiu. Veja só, paternalismo, ele não dá direção. O paternalismo, ele não traz segurança. Ele traz uma provisão, mas temporária e baseada na barganha, que não traz qualquer senso de segurança. O paternalismo não estabelece a identidade. O paternalismo não estabelece limites, não dá um norte, não dá destino para os filhos. E talvez, né, esses pais, eles não transferiram isso para os filhos porque eles também não receberam. É aquela coisa que a gente fala, se eu não recebi amor, como que eu vou transmitir amor para os meus filhos? Se eu não recebi carinho, como que eu vou transferir carinho para os meus filhos? Embora isso seja uma verdade, alguns pais continuam exigindo coisa dos filhos que eles não deram. Exigem obediência, exigem honra, exigem submissão. Exigências
sob o argumento, muitas vezes, de que o filho não tem qualquer condições de decidir por si mesmo. Mas, na verdade, no fundo, o que está motivando essas exigências é porque, às vezes, o filho está pensando diferente do pai. É que o filho está tentando decolar, tentando crescer. Mas como não é da mesma forma que o pai quer que ele cresça, o pai ceifa a sua liberdade. Coloca obstáculos na sua liberdade. Isso é paternalismo e não tem nada a ver com paternidade. Os pais querem exigir dos filhos aquilo que eles não foram modelo, que eles não foram exemplo. Isso é paternalismo. E alguns ainda perguntam, onde foi que eu errei? Né? Alguns, esse menino é rebelde, dizem, esse menino é rebelde, esse menino é sem educação, esse menino ele é insubmisso, esse filho é insubmisso. Que tal? Vou te fazer uma proposta, você que é pai. Que tal você mudar o seu questionamento? E começar a questionar onde foi que eu errei? O que eu não consegui transferir para os meus filhos? O que eu não consegui ensinar? O que eu não consegui, né? Onde que eu errei na educação? Como que eu posso reparar isso? Como que eu posso consertar isso? Talvez um dos passos que você pode consertar isso, você como pai, é chegando nos seus filhos e pedindo perdão. Talvez nós vamos ter que chegar nos nossos filhos e pedir perdão pelos péssimos pais que nós fomos. 90% dos filhos que estão no erro, veja só, 90% é um número muito alto, que estão no erro, que estão no engano, que estão perdidos, isso está totalmente ligado à ausência paterna, à ausência de paternidade nas suas vidas. O filho não nasce pronto. Ele aprende ali dentro da família, ele é formado ali dentro da família, através das características do pai. Existem as características da mãe, sim, mas nós estamos falando hoje do pai. E olha só, a responsabilidade, a responsabilidade maior está nos ombros do pai. Quando Adão pecou no paraíso, Eva pecou e deu o fruto para Adão, Deus não foi falar com Eva, Deus foi falar com Adão, Deus foi falar com o homem, Deus foi falar com o pai. A responsabilidade é do pai. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Você que é pai, pare de transferir as suas responsabilidades para a esposa, para os filhos, para pessoas, para o patrão, para o governo. Assuma as suas responsabilidades. Faça algo para resgatar os seus filhos. Faça algo para ter os seus filhos de volta. Tem um professor meu de psicologia que ele falava assim, os filhos são como um CDzinho. E ali a gente vai gravar algumas músicas nesse CD, ali no período da infância, até ali os seus 9, 10, 11 anos. Quando esses filhos tiverem 15, 16, 17 anos, essas músicas vão começar a tocar. Que tipo de música será que nós gravamos nesses CDs chamados filhos? Será que nós vamos gostar dessas músicas? Ou será que vão ter algumas músicas ali que nós vamos olhar e nós não vamos gostar e nós vamos querer de alguma forma ali apagar essas músicas? E às vezes nós vamos até culpar os filhos. Mas lembre-se, quem gravou essas músicas foram os pais, não foram os filhos. É tempo de um resgate. É tempo de haver uma reconciliação entre pais e filhos. Se você é pai e seus filhos já cresceram, já passaram dessa idade da infância e você percebe que você errou em alguma parte, procure-os. Resgate os seus filhos, peça perdão. E se você ainda está na fase seus filhos ainda estão na fase, você que é pai e que seus filhos ainda estão na fase da infância, não perca tempo. Exerça paternidade e não o paternalismo. Paternidade é exercida com amor, segundo os princípios da palavra. Vai ter que colocar limite, vai ter que educar, sim, mas com amor. Paternalismo é exercido com autoritarismo.
na base da barganha. Impor algo que eu não ensinei. Impor algo que eu não faço. Impor algo que eu não sou exemplo, não sou modelo. O que você está exercendo? Paternidade ou paternalismo? Que Deus possa te abençoar. Você, a sua família e os seus filhos. Um abraço e até a próxima.